Então, pessoal, boa noite. Professor Rubens Sala, que está falando com vocês. Hoje, nossa sexta aula do conteúdo de segurança da informação. Vamos falar de um assunto muito, mas muito importante mesmo, que é a gestão de riscos, tá bom? O processo de gerenciamento de risco. Hoje a ideia é apresentar todo o processo da gestão de risco na aula de hoje, na aula conceitual. Na próxima aula, antes de falar de criptografia, a gente vai colocar na prática isso. Nós vamos calcular risco, nós vamos fazer projeção de risco, tudo bem? Nós vamos fazer uma planilha de risco. Então, a próxima aula é uma aula extremamente prática. Para fazer a aula que vem, hoje, a gente vai entender o conceito. Bacana? Então, hoje, uma aula conceitual do processo de risco. Na aula que vem, uma aula prática, que é o que eu vou pedir no trabalho de vocês. Tá bom? Vamos lá, então? Nas últimas aulas, a gente falou de códigos maliciosos, vírus, né, malware, ransomware. A gente falou de códigos maliciosos. Bacana? Hoje nós vamos falar de risco e risco da segurança, né? Então, só para a gente entender, né, o que é o risco, né? O risco é uma probabilidade. Né? Então, o risco de segurança é um evento possível que pode causar algo danoso a uma organização. Tudo bem? Então, é algo hipotético. Por que é hipotético? Porque ele pode ou não acontecer. Ele tem uma probabilidade de acontecer, uma chance de ocorrência no futuro, porque ele não aconteceu ainda. Por isso que é risco. Então, bacana? Então, é risco porque é um evento que ainda não se concretizou, não aconteceu ainda. Se já aconteceu, você quebrou o pé, não tem risco, já é um evento, quebrei o pé. Qual era o risco? Torcer o pé, ou quebrar o pé, torci o pé. Não é risco, é um evento, você está com o pé torcido. Qual que era o risco? Era pisar numa fresta e torcer o pé. Tudo bem? Esse era o risco, de torcer o pé andando na rua, pisando num buraco. A rua tinha um buraco, se pisou no buraco, torceu o pé, já não é mais risco, é evento. Tá? Então, aquilo que não tem chance de acontecer no futuro, ou que já aconteceu, ou que não vai acontecer, não pode ser configurado como risco. Então, se não tiver um impacto negativo, também não é risco. Tudo bem? Então, para ser risco na segurança, ele tem que ser uma probabilidade de algo acontecer que vai gerar um impacto negativo para a sua operação. O risco é de eu ficar sem energia elétrica. Qual é o impacto? Né? Se eu não estou preparado para isso, o impacto vai parar todos os meus sistemas. Aí vocês já perceberam que esse risco ele é altíssimo, ele tem um impacto altíssimo na empresa. Se ele tem esse impacto altíssimo na empresa, então eu me preparo. De que forma? Eu vou dar uma resposta para esse risco. Eu vou tratar esse risco. Então agora a gente vai aprender passo a passo como analisar o risco. Então, de uma maneira abstrata, qual que seria uma fórmula do risco, né? É a chance dele acontecer, isso é a probabilidade, versus o impacto negativo, né? E a incerteza relacionada com as medidas, né? Então, se eu, por exemplo, o risco disso acontecer é de 90%, vezes o impacto negativo, 1 milhão, vezes qual é a incerteza que eu tenho com as medidas que eu vou resolver isso. É muito baixo, não tenho muita certeza, né? Eu tenho muita certeza. Então, em função disso, a gente calcula o risco. Tá bom? Mas tem várias formas de calcular também aqui que a gente vai mostrar para vocês durante a aula. Aqui está dizendo, né, um gráfico importante, né, uma estatística importante, que aqui no Brasil é um dos lugares onde a gente está mais propenso a sofrer ataque e a sofrer vazamento de informação no mundo. Então, nós aqui no Brasil, né,
temos uma chance, um mercado muito grande para quem vai atuar aqui, tem tudo para fazer ainda, né? Então, é um dado ilustrativo, né? Em comparação com a Austrália, em comparação com a Alemanha, a gente está muito acima. Então, tem muita oportunidade de trabalho nessa área aqui. Bom, o risco, ele tem algumas normas que determinam boas práticas e que especificam os riscos, né? E que também ajudam a gente a entender esse risco e trabalhar do risco, seja planejando o risco, seja avaliando, controlando. Esse processo ele é definido. E tem uma regra, que é a 27.000, né, que define essa regra, né? Então, a 27.000 em 2006 é uma regra que define como a gente pode criar métodos para tratar a gestão dos riscos, tá bom? Então, é bacana a gente entender para que a 27.000 existe, a gente vai trabalhar nela também, tá bom? Aqui o mapa mental do risco, cara. Então, o risco, ele envolve uma ameaça. Vendo aqui, envolve uma ameaça. O risco é o objeto da gestão de riscos. Então, o objeto da gestão de risco é o risco. Esse risco envolve uma ameaça, que pode causar danos a uma organização e aos ativos da organização. O que é o ativo? É um sistema, uma máquina, um banco de dados, né? Esse cara, ele pode ter comprometido todos os objetivos de negócio em cima dos impactos que esse risco pode causar. Então, esse risco pode causar impacto, e esse impacto ele pode causar uma mudança diversa, né, um ponto negativo dentro da sua operação de negócio. Por quê? Tudo porque esses ativos que você tinha aqui, seja um sistema, seja uma máquina, um servidor, eles tinham vulnerabilidades, apresentaram vulnerabilidades que não foram tratadas. Então, o risco ele envolve essa vulnerabilidade, que pode abrir uma porta para uma ameaça, que pode ser explorado por uma ameaça, que vai gerar um impacto negativo no seu processo de negócio. Tá bom? Se a gente tratar esse evento da segurança, a gente pode reduzir a probabilidade de ocorrência desse risco. E isso é importante porque, se eu consigo estimar a probabilidade de risco, eu consigo criar eventos que podem tratar esse evento de risco e diminuir a probabilidade desse risco acontecer. Então, eu consigo reduzir a probabilidade, então eu começo a tratar esse risco. Dessa forma, eu calculando essa probabilidade e tratando esse risco de uma maneira técnica, metódica, eu posso identificar, eu posso evitar e eu posso reter esse risco. De que forma? Bom, eu tenho esse risco, eu não consigo diminuir, ou eu não consigo evitar. Se eu não consigo evitar e eu tenho que segurar ele, que tal se eu transferir esse risco? Rubens, como assim? Por exemplo, uma carga de notebooks que eu vou enviar da fábrica para o meu depósito, para o meu cliente. E eu tenho lá 1.000 quilômetros para andar com essa carga dentro de um caminhão. Como eu não consigo evitar esse risco, eu tenho que assumir ele. Para mim assumir, eu não quero ficar com esse prejuízo. O que eu faço? Eu contrato um seguro. Quando eu contrato seguro, eu estou transferindo esse risco para alguém. Então, eu não deixei de ter o risco, eu vou assumir esse risco, eu vou reter. Só que de que forma? Compartilhando ele, transferindo ele com uma seguradora. Bacana? Então, aqui, resumidamente, tem todo o processo da aula de hoje. Todo o mote da aula de hoje está resumida nesse mapa mental. Importante que a gente identifique o risco, porque ao identificar o risco, eu vou comunicar. Eu já vou comunicar ele com todas essas ações que eu vou tomar aqui. Bacana? Alguém entrou? Alguém precisa que eu pare para ir lá deixar o cara entrar na aula? Ou eu posso continuar, pessoal?
Da parte de BSI não tem ninguém, professor. Ninguém que informou, pelo menos. Tá ótimo, então. Tá bom? Então, vou continuando aqui. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Então, nós vamos falar agora de análise de risco. Análise de risco é um conjunto de processos que passa da identificação do risco, a estimativa dele, a forma como eu vou tratar, tá? Então, tudo isso a gente vai chamar de análise de risco. Bacana? Bom, vamos entrar numa fase que chama identificação do risco. É aqui em que a gente vai identificar quais riscos e onde esses riscos podem estar presentes. Tudo bem? Então, aqui a gente vai identificar o propósito da identificação de risco, segundo a ISO, né? É determinar o que pode acontecer por causa da perda potencial ou a percepção de como e onde essa perda pode acontecer. Então, quais são as atividades que compõem, né, essa identificação de risco? É só atividade de identificação. Eu quero identificar os ativos, e aí, de novo, o que é um ativo? Ativo é um processo, ativo é um sistema, ativo é uma máquina, ativo é um site. Então, ativos da empresa. Tudo aquilo, seja software, seja sistema, seja hardware, né? Isso tudo é ativo. Então, eu tenho que listar todos os ativos para quê? Para tentar identificar risco desses ativos. Identificar riscos, ameaças que podem estar envolvidas nesses ativos. Todos os controles que eu faço hoje para identificar os ativos e as ameaças. Quais são os controles que eu tenho hoje? Ou não tenho nenhum controle? Quais são as vulnerabilidades que eu encontrei hoje, que eu tenho listadas hoje? E quais as consequências que eu posso ter por não tratar e deixar o risco acontecer? Então, essa fase de identificação de risco aqui é muito importante, porque às vezes o cara não é identificar o risco só, né? É o risco de não ter um controle, o risco de ter uma vulnerabilidade não tratada, o risco de ter ameaças que eu não conheço, vulnerabilidades que eu não conheço, o risco de ter consequências que eu não faço a mínima ideia que ela possa acontecer. Então, a identificação do risco passa por essas 5 atividades. Então, quando o senhor for criar uma metodologia para identificar risco, não se esqueçam que você vai ter que colocar no seu processo essas 5 questões aqui, essas 5 atividades. Identificar os ativos, então, listar todo o conjunto de ativos que eu tenho, seu portfólio de ativos, seja máquinas, seja sistemas, né? Por quê? Todos os ativos, pessoal, são fontes fortes de eminência de risco. Ou por vulnerabilidade, ou por uma ameaça que já está lá e a gente não sabe, né? Então, eu tenho que identificar todos os ativos sistêmicos, né? E também físicos, porque são fontes de risco, tá? As ameaças. Quais são as ameaças que eu já posso listar e para começar a tratar? Importante. Quais os controles que eu tenho hoje? E se eu descobrir que eu não tenho nenhum controle, cara, eu vou estar muito vulnerável. Falar nisso, a lista das vulnerabilidades que eu já tenho, que eu já tratei, ok? O que eu tenho que tratar, que eu descobri agora. Então, é um processo. É como se fosse uma auditoria, é um trabalho que a gente faz constantemente para estar atualizando. Então, isso não é um trabalho que a gente faz uma vez e para. A identificação de risco é uma tarefa, é uma operação diária que tem que estar incorporada na empresa para que a empresa possa ser qualificada como segura. Ah, Rubão, a cada 6 meses nós fazemos um conjunto. Pô, não funciona a cada 6 meses. Porque se você faz hoje, amanhã, já não vale mais. Tem que fazer de novo. Tá claro essa fase aqui, pessoal? Essas atividades bonitinhas? Então, aqui está um exemplo, um esboço do que seria, né, uma lista de ativos identificados, né, dentro de uma empresa, né? O nome, o site, o prédio, o cadastro de cliente, o aplicativo web, lá na presidência tem uma máquina.
Então, quem é o ativo, quem é o responsável, né? Aqui, o atendimento, né? As áreas de negócio que podem impactar, venda, atendimento, compra, finanças, contabilidade. Então, qual é o impacto desse ativo, né? Esse ter um risco forte nesse ativo, o que ele pode impactar no restante da empresa. Bacana, pessoal? Então, esse é um exemplo de lista, né, de ativo, que pode ser assim, ou pode ser um outro modelo que vocês podem depois criar a partir da experiência e da pesquisa de vocês. Tá bom? Alguns aspectos importantes que a gente tem que considerar, né, é que os sistemas de informação, eles são mais que hardware e software. Eles são processos, né? Tem que entender isso. O nível de treinamento dos ativos deve ser suficiente para permitir que as fases subsequentes possam usar aquela informação para avaliar outros aspectos do risco, da continuidade do processo. Então, eu não posso fazer uma lista muito chucra, muito vazia, porque depois eu vou precisar de informação para trabalhar o processo de risco que eu não vou ter que levantar de novo. Tá? Então, é bom que a gente já faça uma vez bem feita, para que, a partir daí, a gente não precise voltar lá, dali para frente. Tá? Deve-se ter em mente que o nível de tratamento das inscrições ativos, né, tem que ser o suficiente para que as pessoas possam tomar decisões na frente. Essa lista de risco vai ser refinada em interações, repetições. Semana que vem, amanhã. Tem processo, pessoal, que vai acontecer todo dia. Tem processo uma vez por semana. Tem processo a cada 15 dias. A gente tem que avaliar de quanto em quanto tempo a gente precisa fazer uma atualização da nossa lista de ativos. Bacana? A coleta de dados não deve ultrapassar o escopo da gestão de risco. Então, eu não devo pegar mais informações do que aquela que eu preciso para fazer gestão de risco. Então, eu não preciso ficar pegando dado de pessoas, né, que não vou usar, ainda mais agora com a LGPD, né? Eu só tenho que pegar os dados que eu preciso para fazer gestão de risco. Por isso que é importante estudar o processo de risco como um todo. Para cada ativo identificado, um responsável ou um proprietário deve ser também identificado. Então, essa máquina é de quem? Esse sistema, quem é o responsável por ele? Qual é a área de negócio que ele atende? Tudo bem? Com relação ao proprietário ou responsável, né, a gente tem que identificar que ele é responsável pela produção, pelo desenvolvimento, pela manutenção, pelo uso e a segurança daquele ativo. Então, cada vez que você colocar uma pessoa como responsável, ela tem que saber disso. E isso como a gente faz? Treinando, tendo um treinamento também. Tá bom? Ela é a principal fonte de informação sobre aquele ativo. Então, você baixou, você plugou algum pendrive aqui, você tem seguido o nosso protocolo, né? Protocolo agora é uma palavra em moda, né? Você tem seguido o nosso protocolo, sim ou não? Ela é responsável por isso, tá? É a pessoa mais indicada para determinar o valor do ativo para a organização. Se o sistema cair, cai a empresa toda. Se a máquina do presidente sumir, der pau, cara, as informações estratégicas estão tudo lá. Se alguém pegar o login dele, já era. Entenderam? Quando a gente fala de identificação das ameaças, olha que interessante. Qual é a ameaça? Incêndio. Dano por água. O tipo de ameaça? Ele vai causar um dano físico. Qual a origem? Ambiental, acidental, intencional. Percebe? O que ele já identificou. Então, ele identificou risco de incêndio ou o dano por água, dano físico. Ambiental, raio. Acidental, né? Empregado negligente. Tudo bem? Intencional, algum sabotador, algum ex-empregado. Então, nós temos que colocar aqui, ó. E isso é legal porque eu começo a criar uma guia para o meu funcionário de segurança seguir, para ele poder fazer o levantamento certo. Bacana? E uma vez feito isso aqui, se você encontrar quem é, qual é a falha, quem é o ex-empregado,
Foi intencional? Não foi intencional? Tudo bem? Aqui, de novo, né, com relação à identificação das ameaças, o que está envolvido, né? Uma ameaça pode afetar mais de um ativo e os impactos dele podem ser em diferentes ativos, e ele pode repercutir em diferentes ativos. A fonte de uma ameaça pode ser acidental ou ela pode ser proposital. Isso tem que ser identificado. Ela pode ser de dentro da organização ou ela pode vir de fora da organização. A fim de tornar o trabalho limitado, as ameaças devem ser identificadas genericamente por tipo. A gente viu lá no mapa lá. Posteriormente, onde apropriado, aí a gente vai individualizar, vai detalhar ela, tá bom? Considerar que as ameaças estão em constante modificação, e especialmente quando o negócio de sistemas de informação se modificam. Então, a gente tem que entender que por que a ameaça é uma coisa que tem que ser analisada diariamente. Porque imagina que toda vez que eu fizer uma manutenção no sistema e colocar o sistema no ar, eu posso estar trazendo uma ameaça junto. Concorda comigo? Né? Toda vez que eu mandar uma máquina para o novo, que eu liberar uma máquina para o novo usuário, essa máquina pode ser uma fonte de ameaça. Toda vez que alguém instalar alguma coisa na máquina, aquilo pode ser uma fonte de ameaça. Então, continuamente, tem empresa que faz auditoria nos funcionários, a cada mês, e todo dia tem auditoria, na área tal, no setor tal. Então, todo dia está planejado auditoria em um lugar para quê? Para que durante o mês a gente consiga percorrer a empresa toda. Então, a auditoria é feita mensalmente nas pessoas, mas diariamente para a área. Entendendo? Aqui, tudo que a gente tem que se preocupar, né, quando a gente levantar e identificar as ameaças, né, responsáveis, usuários, staff, gestores, especialistas, tudo que está envolvido, tem que medir, né, quem são as seguradoras, então tem que medir e usar essas várias fontes de informação para identificar as ameaças. Quais são as fontes da onde pode se gerar ameaça? Isso é bom para a gente colocar no checklist e ver a origem, né, da ameaça. Controle, né? Deixa eu só tomar um golinho que minha garganta ficou. Essa atividade de controle, olha, ela é toda ela tem todo o objetivo de verificar se existem controles e se esses controles estão sendo utilizados ou não. Então, aqui ela produz uma lista de todos os controles existentes ou tudo que está planejado, né, com status de implementação e uso. Eu tenho, mas eu uso esse controle? Eu estou usando esse controle? Qual foi a última vez que nós executamos esse controle? Ou que nós fizemos anotação nesse controle? Entenderam? Então, aqui é um trabalho mesmo de identificação e até auditoria, né, no controle. Aqui, aspectos importantes que são considerados quando a gente fala de identificação de controle, né? Quais são os controles existentes, né? Se esses controles realmente são bons, se eles estão evitando, se eles estão gerando custos desnecessários, se existe mais de uma área fazendo o mesmo controle. Outro dia a gente estava num cliente e a gente descobriu que o mesmo controle, né, estava sendo feito em 2, 3 processos diferentes, com nomes diferentes, mas que eram a mesma coisa. Como que a gente descobriu isso? A gente tinha que robotizar um processo, e quando a gente foi levantar o processo, a gente tinha que evitar lá uma entrada de um cara lá, de um usuário externo, e a gente identificou que esse mesmo robozinho, ou esse mesmo processo,
Ele existia em 3 áreas diferentes, com nome diferente, e era feito por pessoas diferentes. E olha que legal, cara. O resultado nem era bom, porque um deixava de fazer, o outro fazia meia boca. Esse que deixou de fazer comprometeu o trabalho do outro. Então, a gente chegou à seguinte constatação. Eu estava multiplicando o custo por 3 e a efetividade estava 0. Entendeu? Então, isso na gestão de risco, na identificação de controle, eu tenho que ver. Às vezes é melhor não ter do que ter tipo de controle que é ineficaz e que gera custo para a empresa sem resultado. Tá bom? Já falei do B, já falei do C. Como os controles existentes reduzem as vulnerabilidades? Eles estão de verdade funcionando? Então, o foco principal aqui é entender o controle e entender se ele está sendo efetivo ou não, com relação à efetividade no tratamento das vulnerabilidades, se a probabilidade, se ao aplicar o controle eu diminuo ou não, de verdade, a chance daquele risco acontecer. Tudo bem? Então, isso tem que ser muito bem tratado, né? E muito bem verificado, porque eu posso ter, igual eu te falei, eu posso não ter controle nenhum, e aí, porra, legal, você tem tudo para ser feito, ou eu tenho aquele falso positivo, a falsa impressão dentro da empresa que ela está segura, quando na realidade os controles não são efetivos. Esse é o pior cenário. Está sendo investido dinheiro numa coisa que não vai dar o retorno que ele imagina que é proteger a empresa dele. Então, como é que a gente faz essa atividade, né? Então, vamos lá, 4 passos. A revisão de todo o documento contendo informações sobre os controles, então, planos, planilha Excel, como é que você trabalha o processo, né? Mostrar para você. A revisão do status da implementação dos controles, se já está implantado, se é efetivo, né? Porque às vezes o cara fala, tá, eu uso esse controle. Você usa periodicamente? Você tem um método para trabalhar isso? Ah, não tenho. Quando você faz? Deixa eu ver alguma evidência. Quando você vai buscar evidência, faz 3, 4 meses que o cara não faz nada. Então, não tem controle implantado. Tudo bem? Verificação junto aos responsáveis pela segurança da informação e usuários dos controles acerca do status real dos controles. Então, é um controle que garante lá o pen test. Há quanto tempo que eu não faço isso? Eu tenho anotado? Então, a condução e a revisão de controles físicos na instalação da organização, né? Comparando a lista de controle com aquilo que deveria estar presente. E a verificação de que os implementados estão funcionando corretamente. Então, eu tenho 10 controles aqui, eu quero ver se dos 10, quais são os que estão realmente implantados, e daqueles que estão implantados, né, ver se estão efetivos. Bacana? Quando nós falarmos de vulnerabilidade, a gente vai identificar como que essas vulnerabilidades elas podem se transformar e ser exploradas pelas ameaças, né? Então, e qual o dano que isso pode causar? Então, a gente já viu que quando a gente vai identificar a vulnerabilidade, ela pode produzir uma lista de vulnerabilidade em relação aos ativos, ameaças e controles. Então, quais são as vulnerabilidades e como que ela está relacionada com os ativos? Então, quais ativos têm vulnerabilidade? Por exemplo, eu identifiquei 4 máquinas que estão sem antivírus. Então, altamente vulneráveis. Ou com o antivírus vencido, ou com o antivírus desatualizado. Alta taxa de vulnerabilidade. Tá? Eu tenho um sistema que sofreu manutenção, subiu 3 versões novas no último trimestre. E eu não fui lá verificar, atualizar os testes de segurança. Uma taxa imensa de vulnerabilidade. Uma lista de vulnerabilidade não relacionada a qualquer ameaça para revisão e monitoramento. Então, a gente pegar uma lista que não tem, é só vulnerabilidade e que eu ainda não consegui identificar a ameaça para ela.
Está vulnerável, mas eu ainda não associei vulnerabilidade. Então, agora é o momento de eu atualizar essas vulnerabilidades com as possíveis ameaças que essas vulnerabilidades podem trazer para a organização. Tudo bem? Então, duas coisas. Eu posso ter uma lista de vulnerabilidades com as ameaças já relacionadas, tudo bem? Com controles associados, e aí eu entender se aqueles controles são efetivos e se as ameaças estão atualizadas e como eu estou tratando essas ameaças. Ou eu posso descobrir uma vulnerabilidade, uma lista de novas vulnerabilidades que não tem ainda nem ameaça e nem monitoramento amarrado a ele. Tá claro isso, pessoal? Tá, né? Tá bem explicadinho, né? Acho que ficou claro. Alguma dúvida, pessoal? Fala para mim, por favor, hein? Não, professor, tá ótimo. Tá ok, então. Bom, uma lista das áreas e aspectos que devem ser observados conforme a ISO 2007 lá, que fala de riscos, né? Então, a organização, quais são os processos? A organização, o departamento, a área, tudo bem? A empresa, a filial, tá? Os processos que estão relacionados a ela, os procedimentos que estão relacionados, as rotinas gerenciais, a lista de pessoas e os logins e os acessos que essas pessoas têm, o ambiente físico em que ela trabalha, as redes, acesso interno, externo por VPN, por exemplo, configurações do sistema, né? Como estão configuradas a segurança desses sistemas, principalmente, né? Eu tenho acesso via externo, via VPN, como é isso? Isso é um perigo, né? Eu trabalho com Anydesk. Puxa, calma. Até onde você consegue mapear com Anydesk? Né? Entenderam? Então, bem interessante isso aí. Existem vulnerabilidades nas coisas mais simples que a gente pode... Né? Às vezes o fornecedor fala, sabe o que é? Eu estou precisando acessar sua máquina remoto. Eu posso, você me aceita aí, eu vou colocar o Anydesk, você me aceita aí. A hora que você aceitou, você deixou o cara lá dentro. Se o seu usuário não estiver bem configurado, se o ambiente não estiver bem configurado, eu abri uma porta para o cara entrar dentro da minha empresa. Então, quando você libera uma VPN, ou quando você libera um acesso remoto para alguém, você tem que ter certeza que dentro da sua empresa a casinha está fechada. Tá bom? Essa dependência de parceiros externos, né? Por exemplo, a Queston, ela é parceira de várias empresas. A gente assina termo de confidencialidade, termo de risco, a gente assina termo de perda, não. O que a gente assina de documento aqui, cara, se um dia der pau em tudo aquilo, eu tenho que vender, entendeu? Não dá. Mas, então, quando a gente está dentro dos clientes, a gente faz questão de garantir que a nossa participação lá é segura e que não vai expor ele a risco nenhum. Tudo bem? Isso eu estou falando da Queston para os clientes, mas os clientes, né, que têm dependência de terceiros, por compliance, eles fazem a gente assinar vários documentos relacionados a risco, né, e a gente assumir essa responsabilidade, tá bom? Aqui, só voltando, né, na LGPD, por exemplo, que vai implantar agora, a gente vai ter que assinar muito termo, cara, se responsabilizando pela operação dos dados. A gente é um terceiro operando, né? Bom, aspectos importantes, né? Que a gente, quando falou de vulnerabilidade, todos esses aspectos aqui que estão aqui, né? A gente vem falando sempre, né? Que eles não são intrinsecamente ruins, né? Porque para ser ruim, tem que ter uma ameaça associada a ele. Então, se eu tenho uma vulnerabilidade lá, uma máquina sem antivírus, você pode falar para mim, pô, essa máquina é vulnerável. Mas ela é uma ameaça? Não. Porque ela está lá guardada no estoque, é uma máquina antiga, que eu estou pensando em aposentar ela, fazer uma doação dela, está totalmente, né, formatada, não tem nada. Então, bacana, ela tem uma vulnerabilidade porque ela não tem um antivírus, mas como não tem nenhuma ameaça associada a ela,
tudo bem, deixa lá no canto lá. Tudo bem? As vulnerabilidades sem ameaças correspondentes devem ser reconhecidas e monitoradas continuamente quanto às mudanças nesse estado. Essa máquina que eu estou falando para vocês, enquanto ela está parada no estoque lá dos meus ativos não associadas, ela está reconhecida, registrada como vulnerabilidade, mas não tem nada ainda. O dia que eu colocar aquela máquina para um sujeito, a primeira bandeirinha que eu vou levantar ela não tinha antivírus. Alguém atualizou o antivírus da máquina? Entenderam isso, pessoal? Por isso que é importante, lá no cadastro de ativo, a gente ter uma vulnerabilidade associada àquele ativo, para quando o cara for liberar a máquina para o usuário, cada segurança poder ganhar um flagzinho na tela, dizendo assim, cara, não libera essa máquina, porque essa máquina tem uma vulnerabilidade. Então, quando o cara consertar a máquina, para ele poder liberar a máquina para o usuário final, ele tem que flegar lá e falar assim, eu, técnico, instalei o antivírus e atualizei o antivírus. Não tem mais essa pendência. Entenderam isso? Aí eu peguei lá o Danilo e coloquei tudo na conta do Danilo. Ele é o profissional que atualizou o cadastro de vulnerabilidade. Tá? Quaisquer controles ineficazes podem ser considerados de vulnerabilidade. Opa! Concorda comigo, pessoal? Se eu tenho controle e ele não é eficiente, ele é uma vulnerabilidade. Certo? Ou não? Entenderam, né? A efetividade de um controle depende do ambiente onde ele está funcionando. Dessa forma, mudanças ambientais podem modificar bastante o grau e a extensão das vulnerabilidades. Como isso, Rubens? Eu tinha um sistema que rodava numa máquina minha, aqui dentro da empresa. Peguei esse sistema, coloquei numa máquina virtual dentro de um servidor, dentro de um fornecedor, lá numa máquina virtual. Mudou tudo. Mudou tudo. Né? O fato dela estar aqui dentro de um ambiente Windows 10, funcionando internamente, com um protocolo de segurança, ok. Quando eu coloco essa mesma máquina, com esse mesmo sistema, numa VM, com Windows Server, com outras coisas, com outras configurações, puxa, peraí, eu gerei uma vulnerabilidade imensa. Pode ser até que essa aplicação não pare de funcionar só porque eu mudei o ambiente dela. E se ela parar de funcionar, eu posso colocar em risco o meu negócio. Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora com um cliente nosso. Um cliente nosso, ele faz captura de FAP, que chama o negócio dele, que é afastados da Previdência. E todo mês de setembro, eles liberam as cargas desses arquivos aí. Durante o ano todo, todos os testes foram feitos numa máquina dentro do cliente, o Windows 10. Na véspera, o cliente falou, não, eu vou precisar que rode em máquinas virtuais. Eu contratei 5 máquinas virtuais para esse processo rodar lá. O que aconteceu? Quando a gente rodou a aplicação na máquina virtual, os parâmetros de algumas variáveis de sistema que eram tratados no Windows 10 não existem ou não estavam configurados na VM. Quando a gente colocou para rodar nos testes, para homologar o ambiente, na véspera do negócio rodar, os erros começaram a acontecer. Olha que situação difícil, cara. Entenderam? Então, isso, para quem vai trabalhar com segurança da informação, ou para quem vai trabalhar com infraestrutura, e para quem vai dar suporte para dev, tem sempre que colocar isso nas reuniões. Olha, gente, vocês estão rodando nesse ambiente, quando rodar para o virtual, tem que pensar, vocês usam variáveis de ambiente? Então, vamos fazer um teste nessas variáveis de ambiente, porque se não tiver configurada lá no Windows Server, não vai funcionar. E não funciona, e aí para tudo. Tá bom? Bom, a ameaça sem vulnerabilidade corresponde e não constitui risco, né? E a vulnerabilidade pode estar relacionada às propriedades funcionais de um ativo, né? Relacionadas elas fazem parte do ativo, né? Por exemplo, um site de compra, né? Um site que eu criei lá para fazer compra. Eles têm vulnerabilidades presentes. A gente não consegue validar tudo, né? Então, eu tenho, sim, que
periodicamente, constantemente, garantir que as vulnerabilidades que eu vou descobrir não vão estar relacionadas com ameaças que podem gerar riscos de parar a minha operação. Tá bom? Agora, pessoal, uma coisa importante é identificar as consequências de Downcagate e os cenários dessas consequências. Então, a lista de consequências, né, ele vai receber como entrada. Para a gente entender as consequências e os cenários, a gente tem que ter quais são os ativos, quais são os processos de negócio da organização, as ameaças e as vulnerabilidades que estão relacionadas. E aí eu vou voltar aqui, para mostrar para vocês como as coisas estão relacionadas. Se eu não tiver isso daqui, ó, relacionado, tá vendo? As áreas de negócio, os processos de negócio, os impactos que eles geram, vai ser difícil eu conseguir entender qual é o cenário, qual a consequência que isso pode causar. Entendeu? Então, uma consequência é parar de emitir pedido. Em que cenário? No cenário que o sistema, que a impressora para. Então, qual é a vulnerabilidade da impressora? É não ter tinta. Por exemplo, não ter carga de tinta. Como que eu posso evitar isso? A energia elétrica parar. Como que eu posso evitar isso? A rede cair. Como eu posso evitar isso? Então, a consequência é parar. Os cenários são nesses cenários. E o que eu posso fazer para tratar esses cenários, que é o próximo evento? Tá claro, pessoal? Entenderam? Me dá o feedback rapidinho, alguém, pessoal. Posso continuar? Sim, tá dando para entender. Tudo bem. Então, aqui, ó, consequências, né, que estão relacionadas àquela vulnerabilidade, aquela ameaça, aquele risco, né? Então, olha que interessante, cara. Quando a gente fala da ISO, um cenário de incidente é a descrição de uma ameaça explorando uma vulnerabilidade ou um conjunto de vulnerabilidades dentro de um incidente de segurança. Então, aqui, cara, é eu identificar todos os cenários de risco que a minha empresa está correndo em função daquela ameaça, em função daquela vulnerabilidade. Então, a gente vai ter perda de ativo, condições operacionais adversas, isso é, eu posso ter uma ameaça que vai atacar o meu banco de dados, até derrubar o banco de dados. Eu vou perder perdas de negócios se eu não conseguir, por exemplo, liberar caminhões. Porra, vou parar minha operação. Eu não vou conseguir liberar as notas fiscais. Eu vou parar o meu negócio. Eu não vou conseguir faturar. Eu não vou conseguir cobrar. Entenderam isso? Eu não vou conseguir vender. Perda da reputação. Aconteceu hoje, num cliente nosso, que eu não vou falar o nome, ele aconteceu hoje, pessoal. Olha como a segurança está envolvida no dia a dia das empresas. Então, aí, eu vou falar alguns casos, mas eu tenho certeza que vocês têm outros inúmeros para falar, né? Por exemplo, hoje, nessa semana, tem um cliente nosso que está fazendo aniversário, né? Aniversário da empresa. E ele é um grande cara aí de mercado. O que aconteceu? Ele fez uma promoção, onde os caras entram lá para cadastrar o cupom. Cara, você acredita que a empresa que fez o cupom colocou no ar um site que não consegue cadastrar o cupom? Está com pau no cupom? Mano, o cara escreveu lá no Reclama Aqui. Acho que fui enganado. Olha a reputação. O negócio que ia ser comemorativo, que ia ser bacana. Meu, tá dando maior impacto na reputação da empresa. Empresa idônea, bacana. E os caras estão muito pé da vida, porque o cara falou assim, eu comprei R$150. Eu teria direito a 3 cupons. Quando eu fui cadastrar o meu cupom, recebi a mensagem de que esse número já tinha sido utilizado. Aí ele fala, como estou seguro? Aí ele coloca aqui embaixo, ele colocou assim, é que eu não posso mostrar para vocês, mas estava aqui embaixo, ele continuando. Engraçado, depois disso,
várias empresas de telemarketing começaram a ligar para mim. Será apenas coincidência? Aí ele colocou assim, acho que fui enganado. Olha que chato para a empresa, pessoal. Isso pode mover com a LGPD entrando, isso pode dar um dano, isso pode causar uma perda financeira para ele. Além de ele perder a reputação, e manchar a imagem dele, ainda pode ser acionado e pode ter uma multa que varia de 50 mil, ou de 5 mil a 50 milhões. Olha só, cara, como essa área de segurança vai ganhar um corpo e uma importância diferente a partir de agora, a partir desse ano de 2020, 2021, vai ter um boom de necessidade de contratação de gente qualificada para a segurança da informação. Vai ter um boom, gente. Acompanhe o que eu estou falando. Bom, professor, você está escutando? Pode falar. Falando nisso, você viu que já teve uma empresa que estreou a LGPD já? Vi. Cirela, já uma construtora foi condenada a pagar uma multa de 10 mil reais por ter compartilhado dados com parceiros. Na verdade, Danilo está falando, né? Lucas, desculpa, Lucas, é que eu não estou vendo aqui. Na verdade, Lucas, o que está acontecendo? Ela teria que ter esse ônus, mas eles não podem usar a LGPD para autuar, porque da agora até agosto do ano que vem, as empresas vão ser informadas, mas elas não podem ser autuadas. Elas vão ter agora, a Cirela, ela teria que pagar 10 mil, mas eles vão tentar achar um outro caminho jurídico para embasar a multa, que não pode ser LGPD. Entendeu? A questão saiu da LGPD, mas eles não vão poder usar a LGPD para efetivar a autuação, porque só vai poder autuar usando a LGPD a partir de agosto de 2021. Até lá, todas as empresas que apresentarem vulnerabilidade e que essa vulnerabilidade infringir a LGPD, ela vai ser autuada, ela vai ser inspecionada, ela vai ser, como é que fala? Ela vai ser, quando a gente vai lá fazer uma auditoria, ela vai ser auditada, ela vai ter um tempo para se adequar, e aí, se o DPO for lá e notar que ela não está adequada, aí ela vai receber uma segunda denúncia, e nessa segunda denúncia, aí ela vai ser autuada. Entendeu? Mas ela vai ter de agosto de 2020 até agosto... em fevereiro de 2021, olha só, Lucas, em fevereiro de 2021, 100 empresas do Brasil, o que são 100 empresas do Brasil? As 10 maiores empresas dos 10 segmentos de negócio mais importantes do Brasil. Então, vou pegar 10 segmentos de negócio. Banco, supermercado, compra na internet, banco, e aí vai. Telefonia, os 10 segmentos imóveis, os 10 segmentos de negócio mais representativos para a economia e os 10 líderes de mercado de cada um desses segmentos vão ser convidados para serem auditados durante 6 meses. E eles vão servir de base para os ajustes necessários para que eles entrem a partir de 2021, de agosto, né, de 2021, já sabendo que eles estão aderentes à LGPD e que
todos os seus processos estão bacanas. Porque, como eles são os 10 caras que mais representam no Brasil, a partir de agosto, as multas desses caras vão ser muito volumosas. Então, a LGPD vai trabalhar auditando os 10 empresas de cada um dos 10 segmentos mais importantes de negócio durante 6 meses para diminuir o risco desses caras serem autuados a partir de agosto. Entenderam isso? E a pequena e média empresa? Ela vai fazer por conta esse trabalho. Ela vai contratar um DPO, né, que é até um trabalho que a Queston está entrando agora. A gente tem um DPO, a gente contratou um DPO, trouxe um DPO com certificação internacional para ser nosso parceiro, porque esse é um negócio que pequena e média empresa não vai ter essa estrutura e vai contratar um terceiro para garantir que ele está aderente à LGPD, porque a partir de agosto não vai ter choro. O cara entrou no Reclama Aqui, colocou lá a reclamação e direcionou essa reclamação para a LGPD, cara, o órgão da LGPD, na hora já cai a auditoria lá, e primeiro multa. Depois que multa, vai lá ver se a multa é sim ou não, né? Mas se constatar o evento, já vai multar. Entenderam? Então, não vai ser uma normazinha a mais, não. Uma lei, vai ser uma lei que ninguém vai pegar. Mentira. Vai ser uma lei, cara, que e no mundo todo a lei pegou. No mundo todo. Nos Estados Unidos pegou, na Europa pegou, e com certeza vai pegar no Brasil também, cara. Tudo bem? Respondi sua pergunta, ô Lucas? Sim, senhor. Sim, valeu aí. Entendeu? Então, estimativa de risco, pessoal, é alguma coisa que a gente vai aprender a fazer na aula que vem. Tudo bem? Na aula que vem, eu vou abrir cada processo e a gente vai aprender a trabalhar na prática como é o processo, como a gente faz uma lista, como a gente faz a lista de vulnerabilidade, vou dar modelos para vocês trabalharem, como a gente faz a estimativa, o cálculo de estimativa de risco, tá bom? Então, para isso, a gente vai ter que trabalhar, né, o quão crítico são os ativos para a organização, qual que é a extensão dessas vulnerabilidades, né? Qual o impacto do risco para a empresa, né? Qual a avaliação da probabilidade de um incidente para a empresa. Tudo bem? Com isso, a gente vai chegar no nível. Então, por exemplo, se eu tenho... Só para vocês entenderem hoje já, para a gente fazer na prática na hora que vem, mas é mais ou menos isso. Se eu tenho, hoje, um risco de cair o servidor, tudo bem? Esse servidor vem caindo constantemente. Cara, no último trimestre, cara, ele caiu quase dia sim, dia não. Parece brincadeira, mas a gente tem caso de verdade com isso. Dia sim, dia não, o servidor cai. Então, cara, eu tenho uma probabilidade disso acontecer nas próximas semanas. Isso acontece. É 90% de chance. E quando cai? Para o negócio. Eu não tenho nada hoje, caiu para o negócio. E parar o negócio, o que é? É deixar de vender... Um exemplo de uma empresa pequena, vai. É deixar de vender 50 mil por dia. Puta, peraí. Então, qual é o impacto? É a empresa perder dinheiro. Então, impacto alto, probabilidade alta. Então, ele vai cair no quadrado. Se você criar um quadrante, o quadrante alto com a probabilidade alta. Ele vai cair no quadrante mais alto que tem. Esse risco eu tenho que tratar. Então, qual é o evento desse risco? Hoje, ele pode me dar uma perda, cara, de 50 mil. Ou, se ele parar... se a ocorrência é que ele pare uma vez por semana, é perder 50 mil em 50 mil vezes 5, ou vezes 7, dá 350, né? Então, se ele vai cair pelo menos uma vez, 2 vezes, fazer uma conta redonda, se 2 vezes ele vai cair, e a chance é grande disso acontecer, o meu risco associado a isso é de 100 mil. Entendeu? Então, espera um pouquinho. Opa, vou começar a pensar.
Aqui, toda essa avaliação, essa lista de risco, de impacto de risco, é uma saída que a gente vai aprender a medir, tá bom? Aqui, aspectos importantes que eu tenho que considerar quando a gente falar, pessoal, do cálculo do risco, do impacto do risco, né? Eu tenho que valorar os ativos, eu tenho que valorar as consequências e os cenários de cada risco. Eu não posso simplesmente falar que tem um risco. Se o risco for parar de imprimir a nota, de parar de liberar o caminhão, quais são os valores que tem que estar associado? Porque a gente vai ter que transformar esse risco, pessoal, em dinheiro. Entenderam? Em dinheiro. Qual é a perda financeira que eu vou trazer para a empresa? Né? Ou, se não for dinheiro, cara, a reputação. E a reputação, ela também vai dar dinheiro, né? Por quê? Se o cara começa a reclamar aqui, falar que é um lixo, quantas vezes antes de fechar um negócio você não foi não reclamar aqui para ver, estou fechando com uma empresa boa? Aí você vê lá o cara, não fecha, não fecha, não fecha, não fecha, não entrega, não atende. Você não compra. Né? Outro dia eu estava tentando comprar um SSD para colocar na máquina, e aí veio um site, que eu não me lembro o nome dele agora, e eu falei, puta, mas esse preço tá bom, né? Aí eu pensei, será que esse cara entrega? Deixa eu entrar no Reclamar Aqui. Pô, eu cheguei no Reclamar que o cara não compra. O que eu fiz? Não comprei. Então, a reputação, ela impacta de verdade no financeiro da empresa também. Tá bom? Analisar a ordem dos mais críticos para os menos críticos. É lógico que eu vou tratar primeiro o que é alto. Rubens, deixa eu ver se você pratica isso. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Vocês entenderem na prática se eu tenho alguma coisa que eu poderia... Quer ver? Deixa eu só mostrar uma coisa rapidinha para vocês, que é um status report que eu fiz. Deixa eu ver se é esse cara aqui, ó. Quer ver aqui, pessoal? Olha o último slide, pessoal. O último slide é a gestão de risco. Ó, vocês estão vendo ou não? Estamos vendo sim, professor. É a gestão de risco. Está vendo aqui, pessoal? Isso aqui é risco de projeto, tá? É outro tipo de risco. Não é de segurança de informação, mas é de projeto. Olha aqui, ó. Quando é alto o impacto e alta a probabilidade, esse risco aqui, cara, eu tenho que compartilhar com o meu cliente, achar ação. Quando o risco der para mim fazer, eu resolvo em casa. E esse aqui que é baixo, eu só registro ele. Mas veja como é importante a gente trabalhar isso. Entenderam? Muito importante. Então, a estimativa da probabilidade do risco, a gente vai ter que fazer. E essa parte toda aqui, nós vamos trabalhar na prática na aula que vem, que é como a gente faz o cálculo da probabilidade de um incidente acontecer. Tá bom? Qual que é o objetivo? É saber quanto maior a probabilidade, né, de ele acontecer, e essa probabilidade vinculada a um impacto negativo, quanto maior o impacto, maior a probabilidade, vocês já viram lá, mais crítico, e eu vou ter que ser gestor disso. Tá bom? Nós estamos falando agora, pessoal, de uma atividade de gestão. Tá bom? Aspectos importantes. A frequência com a qual essas ameaças podem acontecer. O quão fácil essas ameaças exploram as vulnerabilidades. Estatisticamente, qual é a probabilidade que isso venha acontecendo? E aqui é estatística mesmo, pessoal. É calcular probabilidade de 10 aconteceram nos últimos 10 dias, a máquina caiu 50%. Cara. Dia sim, dia não. É alto, hein? E aí, eu posso colocar aqui mais um fator de importância. Tem várias formas de fazer isso, em que cair dia sim, dia não, vai representar mais que 50%. Porque eu vou colocar um peso de importância nisso,
E isso vai representar 90%. Entendeu? A gente vai aprender a fazer isso. Para ameaças de origem deliberadas, né, essa norma ela recomenda, né, a 27.000. Quais as motivações, quais as capacidades, as mudanças ao longo do tempo, né, recursos disponíveis que eu vou liberar para os atacantes, quais os recursos que eu vou usar, né? Atratividade, vulnerabilidade dos ativos, o quanto essa vulnerabilidade é atrativa para os atacantes. Porra, se eu falar para ele que eu estou deixando a senha do banco lá, dos meus clientes... eu vendo numa loja. Olha que interessante isso. Eu sou uma loja virtual, que o atacante já percebeu que tem uma vulnerabilidade lá, que é deixar os dados do cartão de crédito liberados no cache da minha página. Isso é atrativo para os caras, cara? É lógico que é atrativo. Então, isso aqui eu vou ter que tratar muito rápido. Entendeu? Bom, ameaças acidentais, a norma recomenda fatores geográficos, proximidade das instalações. Então, por exemplo, eu tenho enchente, então eu posso criar alguma coisa, alguma física fora dali em que eu posso transferir para não ter que paralisar, né? Condições meteorológicas, fatores que influenciam o erro humano, cansaço, por exemplo, tá? Mau funcionamento de equipamentos, e para isso as preventivas, de quanto em quanto tempo eu tenho que olhar se o antivírus está lá, atualizado. Essas auditorias, nesse caso, né, para a gente garantir que está tudo certinho. De novo, a estimativa do nível de risco, né? Então, a lista dos cenários em que esse risco pode acontecer, as consequências e os ativos, tá? A gente tem que ter o objetivo de estimar o nível do risco. Se esse nível é alto, se ele é moderado, se ele é baixo, tudo bem? A saída é uma lista de risco com a valoração desses atributos de impacto e probabilidade e o cálculo do risco. Tudo bem? Durante a estimativa do risco, a gente tem que considerar os custos e os benefícios do tratamento desse risco. Como assim, Rubens? Vamos imaginar que o cara tem um impacto baixo e um risco alto. A probabilidade dele acontecer é alta, o impacto é baixo. Não vai dar impacto nenhum, só que ele pode acontecer amanhã e pode repetir depois. E qual é o impacto para a empresa? Que era nada, quase nada. Quanto custa para resolver esse risco? Custa, sei lá, custa 1000 vezes o impacto que ele poderia gerar. Então, cara, espera um pouquinho. Eu não tenho nenhum benefício em tratar esse risco. Então, eu não vou jogar dinheiro fora. Eu posso até correr o risco desse risco virar um evento negativo, mas como o impacto é todo sob controle e é baixíssimo, eu vou deixar esse risco, eu vou correr o risco desse risco virar um fato, um evento negativo. Ficou claro ou não, pessoal? Ficou claro? Né? Às vezes, por isso que nós temos que associar o impacto ao risco. Porque se o impacto for muito pequeno, mesmo que o risco seja grande, a probabilidade seja grande, não vale a pena investir nele. E a gente não vai fazer esse erro, tá? Que é aquele cara que construiu uma metralhadora para matar uma abelha, tá? Bom, a abordagem quantitativa ela é mais custosa e mais complexa. Temos duas abordagens que a gente vai estudar, a qualitativa e a quantitativa. A quantitativa, eu preciso praticamente ter estatística associada. Então, eu preciso ter base histórica, preciso ter histórico, e eu preciso quantificar em valor e em número. A qualitativa, ela é mais simples,
porque ela é mais abstrata. Então, é assim, o impacto é alto, a probabilidade é alta. Então, eu não preciso quantificar, eu quero só qualificar. Então, eu qualifico como de extrema urgência. Entenderam? Então, no mercado, a gente usa muito a forma qualitativa, né? Em alguns casos, a gente é obrigado a usar a quantitativa e às vezes, as empresas usam qualitativa e, para aquilo que é muito, muito, muito preocupante, a gente faz uma quantitativa para tentar ter uma assertividade maior no tratamento daquele risco. Tá bom? Aqui um exemplo. Tá vendo aqui, ó? Probabilidade por impacto. Um exemplo dele, tá? A gente vai trabalhar isso aqui na aula que vem, tá bom? Aqui nós estamos falando dos métodos, né? A gente pode usar estimativas quantitativas, que são métodos baseados em estatística pura. E aí nós vamos calcular o risco, né, de forma quantitativa. E a gente depende, como eu falei para vocês, né? A gente depende de dados, de base histórica para fazer isso. Então, isso é custoso, é trabalhoso, não dá para começar fazendo risco quantitativo quando a gente vai implantar. Geralmente, quando a gente implanta usando o método qualitativo e, na linha do tempo, a gente vai implantando fatores quantitativos, por quê? Eu vou criando uma base histórica para poder usar. Aqui, em quantitativa, a gente vai calcular uma fórmula para calcular o fator de exposição do risco. Então, o fator de exposição do risco, né, RE, que é o fator de exposição, a gente vai ver em português também, pessoal, bastante FE, fator de exposição. Então, o FE, ou o RE em inglês, né, é o percentual de perda que uma ameaça realizada pode gerar sobre um ativo específico. Então, um sistema na web, um e-commerce, eu tenho lá uma ameaça que é um risco. Essa ameaça, né, eu vou calcular o quanto isso pode trazer monetariamente de dificuldade, de risco, né, de valor para a empresa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Na aula que vem a gente vai fazer isso. É simples. Eu tenho um risco em que as pessoas... Uma vulnerabilidade que é um defeito no meu código em que as pessoas estão conseguindo baixar conteúdo do meu site mesmo sem estar com o pagamento em dia, por exemplo. Então, ele não está com o pagamento em dia do serviço, mas ele está conseguindo usar o serviço. Aí, eu quantitativamente levantei uma base histórica e percebi que o cara conseguiu... Eu tive uma perda de R$1 milhão com isso. R$1 milhão eu tive uma perda. Essa é a perda efetiva. Se o risco é de 25%, por exemplo, de isso acontecer, então o fator de exposição meu é de 250 mil. A gente vai aprender a fazer essa cálculozinho aí, tá bom? Mas não é difícil. O difícil é calcular quantitativamente, fazer uma predição. Aí nós temos que usar algumas... E aí, para quem trabalha com análise de dados, Rubão, eu quero trabalhar como cientista de dados. Aí o pessoal pode começar a gostar de estatística. Se não gosta, não entra nessa área. Mas se você gosta de estatística, de número, pode entrar nessa área. Você vai ter que aprender a fazer correlação, agregação, correlação, né? Correlação linear. Então, você vai ter que aprender a usar métodos estatísticos para poder aplicar aqui. Então, vamos devagar. Profissão cientista de dados.
que é um cientista de dados? É um estatístico que usa computador, que usa computação. É isso. O que é um cientista de dados? Não é um cara que faz gráfico, que faz dashboard, que faz telinha de gráfico, nada disso. Porra nenhuma. Opa, desculpa. Não tem nada a ver com isso. Né? O cientista de dados é um cara que gosta de estatística. É um estatístico que aprendeu a usar programação para automatizar cálculos estatísticos. Esse é o cientista de dados. Como consequência do resultado do trabalho dele, eu tenho dashboards. Tá bom? Até porque se tem alguém desses 50 alunos que faz a minha disciplina, que acha bacana, que acha legal aqueles gráficos, e que cientista de dados é um cara que gera gráfico, e gera dashboard, cai na real. Cientista de dados é um estatístico que aprendeu a usar programação para automatizar cálculos e métodos estatísticos. Então, aqui, mas de novo, né, tem uma outra coisa, que é o percentual, o índice de ocorrência do fator de risco. Então, é um fator anual de ocorrência do risco, que é um cálculo que a gente vai aprender a fazer, que é simples, que é calcular como esse cálculo é uma ocorrência anual. Por exemplo, eu tenho um cara bem legal, né, em que aconteceu um incidente de uma máquina cair a cada 10 anos. Então, o fator dele é de 10%. É um fator baixo. Tá? É um fator baixo, pessoal, mas a gente vai perceber que em alguns dados percentuais, 10% é muita coisa e para outros não, depende do cenário. E que um grau de satisfação de 99% para algumas coisas vai ser fantástico e para outras vai ser péssimo. Depende do contexto. Então, por exemplo, a chance de cair um avião é de 1%. Isso quer dizer que é bom ou é ruim, pessoal? Aí muita gente vai falar para mim, é bom. Aí eu vou mostrar uma estatística do aeroporto de Congonhas. Já subiram 99 voos desde o último incidente. E o meu voo é amanhã. Vai ser o 100º. Eu vou entrar nesse voo? Não vou, cara. Entenderam? Porque a cada 100 cai um, você tá louco. Então, para algumas coisas, uma linha de produção, 1%. Se o cara fabrica 10 milhões de boneca, puta, imagina 1% de 10 milhões, quanto dinheiro ele está perdendo? Remédio. A chance do cara se dar mal tomando é de 1%. Bom, é de 10%. 10% em 1 bilhão de nego é nego pra caramba. Não pode. Entenderam? Então, a gente vai aprender a contextualizar o percentual do fator. Para algumas coisas o número vai ser bom, para outras não. Nós vamos ter que aprender a analisar isso. Para ninguém ser ingênuo de quando alguém perguntar para você, 99% tá bom? Você fala, tá. Você vai deixar de ser aquele cara do boteco e vai aprender a ser profissional. Qual é o contexto? Qual é o cenário? Qual é a perda? Qual é a fabricação? Entendeu? É isso. Aqui, de novo, né, a gente está colocando aqui o valor da avaliação do risco, né, como a gente vai avaliar, todos os cálculos que a gente vai aprender a fazer semana que vem na prática. Tá bom? Avaliação dos riscos. E nesse momento aqui, pessoal, eu vou falar o seguinte: eu quero estar nesse risco ou não? Eu vou tratar esse risco ou não? Qual é a saída disso? É a priorização dos riscos. Quais riscos eu vou tratar primeiro e quais riscos eu nem vou tratar? Tudo bem? Para que eu possa aceitar um risco, eu tenho que primeiro entender qual é o impacto e que prioridade esse risco está. Bacana? A avaliação do risco é importante porque a gente vai olhar aqui
Quais são eu tomei uma decisão avaliada, apoiada em quais critérios? Isso eu tenho que considerar, isso é importante. Eu vou tomar uma decisão, mas essa decisão está apoiada em quais critérios? Você, no futuro, quando virar um gestor, você vai perguntar, você não pode esquecer de perguntar para a sua equipe quais são a decisão dessa equipe, ela está apoiada em quais critérios? Ok? Tá claro isso, pessoal? Tá, né? Tá? Então, isso é importante. Deixa eu ver o que mais aqui. Quando eu for tratar o risco, isso aqui, cara, é importante. Por quê? Eu vou tomar quando eu for tratar o risco, eu vou tomar algumas decisões. Eu vou tomar uma decisão na qual eu vou reduzir o risco, e o nome técnico para isso, pessoal, é mitigar. Quando você ouvir alguém falar, eu vou mitigar um risco, o que ele está falando é que ele vai reduzir o impacto do risco até um nível de aceitação. Aquele risco, aquele impacto, ele ficou num grau aceitável? Ficou. Então, eu vou aceitar. Tá? Eu vou transferir o risco. Eu vou aceitar aquele risco, mas eu não quero reduzir. Eu não consigo reduzir. Se eu não consigo reduzir, então eu vou transferir para alguém. São os seguros. Um exemplo clássico, seguro. Seguro de vida, seguro de carga, são seguros. Tudo bem? Mitigar, por exemplo, é assim. Cara, eu vou fazer um treinamento. Eu vou começar um projeto. Eu preciso de 10 máquinas novas. E se as máquinas não chegarem? Eu tenho 5 máquinas aqui que eu posso emprestar. Elas não vão dar tudo aquilo que você precisa, a vazão que você precisa, mas você não deixa de começar. A minha produtividade vai cair, mas eu não vou sofrer a paralisação do projeto. Então, eu vou conseguir reduzir o impacto do risco ao nível que esse resíduo que sobra desse risco seja aceitável. Ficou claro ou não? Ficou, né? Eu tenho um risco, se ele acontecer, eu não consigo começar o projeto. Isso vai dar um impacto muito grande. Por exemplo, dá um exemplo mais prático. O meu projeto vamos fazer uma coisa pequena e fácil de vocês entenderem. O meu projeto é começar um curso com 10 máquinas em que eu vendi esse curso. Vendi as 10 posições lá, 10 máquinas. Só que as máquinas eu vou alugar. As máquinas, eu estou comprando essas máquinas. E aí, qual é o risco das máquinas não chegarem? Se as máquinas não chegarem, eu não consigo fazer o curso. Então, eu vou aceitar, que não tem como não aceitar esse risco, e vou fazer uma ação de mitigação. Qual é a mitigação? Eu vou alugar. Eu vou alugar, ao invés de 10 máquinas, eu vou alugar 5 máquinas. Então, ao invés de ser na primeira semana ou até a máquina chegar, ao invés de eu fazer o curso individualmente, eu faço ele em dupla. Eu aceito isso? Aceito. Então, vamos embora. Eu posso reter esse risco. E reter o risco gente, e se a máquina não chegar? Se a máquina não chegar, como eu fiz esse curso para um fornecedor, para um cliente meu, e esse cliente meu, ele é muito parceiro, ele já falou para mim que se eu não conseguir nessa data, eu posso remarcar para daqui 30 dias. Poxa, não vou nem fazer nada de redução de risco, não. Eu vou aceitar esse risco. Porque o risco residual, que é ele acontecer, né, não vai me dar impacto nenhum. Então, cara, vamos aceitar esse risco.
Eu posso fazer uma ação para evitar o risco. Tudo bem? Qual é a ação para evitar esse risco? A ação de evitar esse risco é eu comprar essa máquina antes de eu vender todo o curso. E dessa forma, quando eu acabar de vender o curso, eu já tenho um laboratório montado. Então, eu montei o laboratório antes de vender o curso. Não vai ter nunca esse risco. Então, eu evitei o risco. Eu tenho dinheiro para isso, evitei o risco. Vocês perceberam que para tudo tem que ter dinheiro investido? Perceberam, né? Para transferir o risco, nesse mesmo exemplo, eu tenho uma sala, um local, um coworking, que tem exatamente o ambiente que eu preciso, tá? E ele vai fazer para mim. Eu transferi o risco para ele. Então, eu vou terceirizar esse primeiro treinamento. Não é que eu vou mitigar, eu vou transferir o treinamento para esse meu parceiro, ele vai executar, eu vou pagar uma taxa para ele, né? Eu aceito isso e boa. Entenderam aqui, pessoal? As formas de tratamento do risco? Aqui, ó, esse cara aqui, o que vem pela frente, pessoal, é a formalização, né, para vocês lerem, dessa explicação que eu dei aqui. Tá bom? Então, eu não vou ficar lendo, porque, de verdade, tudo que eu falei aqui está escrito nos slides seguintes. Tá vendo? Ação de evitar, a ação de transferir o risco, tá? A aceitação do risco, né? Que é quando eu aceito que aquele risco pode, né, acontecer aqui em casa, eu aceito, né? Também já falei sobre isso, tá? E a comunicação do risco é a maneira como eu vou comunicar esse risco para todo mundo. E isso é importante porque não é só sair publicando, eu tenho risco. Tem que saber o que publicar. Então, tem que publicar que o risco existe. Tem que publicar a natureza do risco. Tem que comunicar a forma do risco, a probabilidade desse risco, a severidade desse risco. Qual é o tratamento que eu vou dar para esse risco? E quais são os critérios que eu vou adotar para aceitar esse risco? Ou não. Né? Quais são os critérios que eu aceito ou não o risco? Então, esses 7, 8 itens aqui, eles são importantíssimos e devem estar presentes em toda a comunicação de risco. Bacana? Então, quando você fizer todo aquele... Vocês perceberam que a comunicação é a última fase? Você faz tudo aquilo para poder comunicar. Então, quando você vier comunicar, tudo que está aqui é consequência é resultado do trabalho das outras fases. Isso que é um processo. Tá bom? Aqui, o que a comunicação facilita? Ela facilita a garantia de sucesso da gestão de risco. Ela garante que a coleta de informações sobre esse risco vai ser simplificada, né? As portas vão se abrir para me coletar mais informações, que eu estou compartilhando o resultado da avaliação de risco e do plano de tratamento do risco com a empresa toda. Isso agora não é uma coisa fechada, é uma coisa aberta para toda a empresa. Isso vai trazer uma cooperação mútua entre todas as áreas, eliminando ou reduzindo, né, qualquer probabilidade de resistência que possa abrir uma brecha na segurança. Então, aqui aumenta a conscientização das pessoas em relação aos riscos, né? O fluxo de conhecimento sobre a segurança da informação aumenta em muito o conhecimento de cada funcionário de como é o processo de gestão de risco.
né? A coordenação com outros parceiros e o desenvolvimento de respostas, né, melhores aos riscos, quando esses riscos acontecerem, porque agora, como a cultura de risco aumentou, então, eu posso acreditar que eu vou dar resposta melhor para os riscos. Tá bom? Aumenta a conscientização e o senso de responsabilidade acerca de riscos e tomadas de decisão. E aí a gente vai ter o Lucas, que trabalha, acho que o Danilo trabalha, acho que o Lucas, Danilo, a Ana trabalha com risco. Então, a gente vai perceber que quem já trabalha com risco, e quem tem uma cultura de risco implantada na empresa, eu estou falando esses nomes porque nas últimas aulas a gente já falou com eles, né? Então, pessoal, a gente vai perceber que quem tem essa formação tem uma responsabilidade maior com relação ao risco. Encara o risco de uma maneira diferente daquele que não tem isso no dia a dia. Tá? Eu tenho o exemplo da minha empresa, ela conhece, a gente não tem um nível de maturidade grande em risco ainda, não tem. Até pelo tamanho da gente, né? A gente não tem é uma preocupação minha, né? Mas a gente não tem ainda. Então, os meninos que trabalham com a gente, os profissionais que trabalham com a gente lá, eles têm uma percepção de risco muito diferente das pessoas que já trabalham dentro de um contexto de uma empresa que tem uma gestão de risco implantada e um processo de risco muito bem disseminado na empresa. Então, isso não significa que eles são profissionais melhores ou piores, não é isso. Significa que a maturidade deles para risco é inferior à da uma empresa, porque a empresa que eles trabalham não está madura para o risco ainda. Então, é importante a gente trabalhar isso, porque quando a gente trabalha isso na empresa, a empresa toda cresce com relação a essa visão de risco. Melhora a conscientização de todo mundo com relação a risco. Bacana? A monitoração do risco, pessoal, é aquele trabalho contínuo que eu faço de estar fazendo revisão dos fatores de risco periodicamente, de estar melhorando o tratamento dos riscos periodicamente, de estar identificando mudanças na empresa e percebendo que eu preciso monitorar, revisar os riscos. E isso, cara, é de suma importância. Eu não posso implantar riscos se eu não implantar a monitoração e a revisão desses riscos. De novo, não é algo que eu faço uma vez e não faço mais. Risco é uma coisa, é um processo. Então, o monitoramento do risco, a revisão do risco, ela força a gente a criar aquele processo da identificação até o tratamento dele, a aceitação, constantemente. Ok? Aqui alguns dados importantes. E aqui, pessoal, eu coloquei 2 vídeos que eu achei muito legal para vocês. Tem um videozinho de 11 minutos, bem bacana, vale a pena, vocês vão gostar de ver, tá? Uma perspectiva inovadora para a gestão de risco de TI. É bem legal, cara, eu acho que vocês vão gostar. E o outro é um webinar sobre gestão de riscos. Esse tem, acho que 50 minutos, cara. Mas tudo que a gente viu na aula de hoje, o cara coloca lá no webinar. Então, para quem quer, e é um cara bom, viu? Para quem quer, para quem gosta dessa área, vai querer se desenvolver, lembra que no começo do bate-papo nosso, da aula de hoje, eu estava falando para vocês que a gente tem que entrar de cabeça, né? Aqui, para quem vai entrar, vale a pena investir 55 minutos nesse webinar. Porque ele vai complementar a aula de hoje como uma luva. Vai ser assim, putz, agora eu estou entendendo melhor o que o Rubão falou. Assistir esse vídeo aqui. Esse de 11 minutos, ele vai dar uma visão geral. Bem bacana, vocês vão gostar. Tá bom? Para hoje, pessoal, o que eu tinha era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Que a aula de hoje tenha sido outra aula motivadora para vocês. Eu gostei bastante do resultado da nossa avaliação, do resultado da qualidade do nosso material, da qualidade dos vídeos.
Eu estou aberto, eu já coloquei lá, para ficar aberto a vocês, a todo tipo de proposta que vocês fizerem para mim, eu acrescento lá no material, acrescento nas nossas aulas. Aquilo não é só alguma coisa fria, não. Aqui nas aulas mesmo, né, vocês têm voz ativa para levantar a mão aqui e falar para mim, Rubens, eu gostaria que você tratasse isso dessa forma, mais isso, mais aquilo. Dentro das minhas limitações técnicas aqui, né, de ter um ambiente, eu vou falar para vocês, ó, isso dá para fazer, isso não dá para fazer pelo ambiente, né? Então, mas sugiram, façam as sugestões, que a gente está super aberto a sempre melhorar a qualidade das nossas aulas, tá bom? Então, pessoal, obrigado por mais o comparecimento de vocês na aula de hoje, por mais esse tempo disponibilizado aqui. Espero que tenha alcançado a expectativa de vocês e até a semana que vem. Tá bom, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa para a gente terminar? Alguma coisa a mais, pessoal? Não, professor, obrigada pela aula. Ô, Carol, obrigado. Obrigado a Ana, que falou? Foi eu, Ana. Tá bom, Aninha. Obrigado, Carol, obrigado, meninas, obrigado, rapazes. E na aula que vem, a gente vai trabalhar na prática o que a gente viu na aula de hoje. Bacana? Muito obrigado, pessoal. Professor, Palmeiras ganhou de 5-0 e o Rony fez um gol, professor. Tô feliz. O Rony fez um gol? O Rony fez um gol, professor. Meu Deus, o Rony fez gol. Não, o Rony fez o gol, mano. Mentira, até o 5-0 eu podia acreditar, mas o Rony fez o gol. E deu assistência também, ó. Completaço, ó. Bora que já começou o jogo do Corinthians. Tá já bom, pessoal. Tá bom, então. Grande abraço, pessoal. Obrigado, hein? Valeu. Valeu, professor. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite, meus amigos. Tudo de bom para vocês. Boa semana. Muito obrigado. Vai, Corinthians. É isso, Júlio. Vamos sofrer agora.